Pra mim é muito fácil falar. O que eu tenho é me arrepender depois. Às vezes eu fico meio sem ar de ver o WhatsApp, porque é muito grupo, né? Não foi nada muito... Não, a minha mãe, a Rita Lee, Ele chegou pra mim e falou, mamãe, a gente vai ganhar muito dinheiro. Amém. E eu olhando pra ele, tá tudo bem, filho? Aí ele falou assim, mamãe, eu posso só ir naquele cantinho chorar só um pouco? Todo dia, a mesma coisa, no mesmo horário, do mesmo jeito. Eu amo. Camila Frender, aqui no Na Palma da Mari. Ela que é roteirista, podcaster, criadora de conteúdo, mãe. Faz tudo isso ao mesmo tempo e eu já começo te perguntando. Esses pratinhos aí, são muitos? Você São consegue? muitos? Não, né? Óbvio que eu não. fracasso em várias áreas, mas a gente foca no positivo. Mas não dá tudo. Você lida bem com essa sensação de fracasso no dia a dia? Ai, não, mas eu vou mentir. Por quê? Muito chato falar pros outros que você não lida bem, né? Mas Ninguém cara... lida bem com isso. Mas aqui a maternidade pesa mais, assim, tá. sabe? Você ser uma boa mãe e ter tempo. Você acha que nunca tá dando tempo suficiente pro filho. Então, aí me pega mais. Agora, não responder todos os WhatsApps, não responder todos os e-mails, deixar, sabe, faltando responder umas pessoas, aí eu vou super bem, não ligo. Mas a maternidade me pega. Mas é muito curioso isso, né? Porque você fala de maternidade nas suas redes, você fala bastante sobre isso. E de certa maneira, por ser uma pessoa pública, você acaba sendo uma referência para as pessoas. Então, é um peso a mais que você coloca na maternidade, que já é muito difícil. E aqui eu tô dizendo com base no que eu ouço, porque eu não sou mãe ainda, mas eu, né, tenho amigas que são e sei que não é fácil. Tenho amigas que são, tenho amigas né? que são. Tenho amigas que são, que estão enlouquecidas, que estão, sei lá, chorando pelos cantos. Como é que você administra, inclusive, isso, né? A maternidade e o fato de você também ser uma inspiração nesse assunto para algumas pessoas. Eu acho que eu comecei na internet a ter mais seguidor quando eu comecei a dividir mais a minha maternidade, justamente por não ter encontrado na internet uma maternidade que fosse parecida com a minha na época, tá? A gente tá falando isso de 6 anos atrás, por aí. O que eu via era uma maternidade muito plástica, muito bonita, muito de comercial de margarina. E a minha era difícil, tava ali tentando entender, frila, morrendo de medo de não dar dinheiro pro fim do mês. Eu não tinha muita ajuda, assim, tenho, né, o pai dele, a minha mãe, mas eu não tinha babá, né? Então eu cuidava da casa, eu cuidava da criança e eu continuava trabalhando, porque quem é frila não dá para ficar tirando licença maternidade. Então foi um período bem difícil E eu mostrava a real do que acontecia comigo e eu acho que muita gente se identificava de esquecer, bateu a roupa na máquina e esqueceu de tirar. Você fala, ai meu Deus, vou ter que bater de novo, sabe? Coisas assim que são muito do dia a dia, mas que caíram no gosto, sabe, das pessoas. Então eu comecei a dividir isso e comecei a ganhar seguidor a partir disso. Sabe o que eu acho legal no que você faz? Para quem não conhece a Camila, ela foi uma das apresentadoras do podcast Calcinha Larga, que foi um podcast de muito sucesso. Hoje tem o É Nóia Minha. Tem também o outro podcast e com o Pedro Pacífico. É uma área muito legal. Você manda muito bem nisso. E eu acho que o que é mais legal nisso tudo é que parece que você não tem medo do que você vai falar. Você simplesmente é você. Você simplesmente mostra as suas noias, as suas coisas. E isso é muito legal porque faz as pessoas se identificarem. Você tem uma comunidade muito fiel que tá com você mesmo. Eles são muito legais, os Camilers. E como que você lida com isso? Pela minha percepção, parece que você fala mesmo, não tem medo. Tipo, ai, gente, não gosto disso, não gosto daquilo, sinto isso, sinto aquilo. Mas você sente um pouquinho esse medo ou não? De você falar? já tá um pouco mais sem esse filtro, assim? Eu tenho assim, pra mim é muito fácil falar. O que eu tenho é me arrepender depois. Mas aí já foi, e aí eu lido depois na terapia. Às vezes eu acho que eu falo mais do que eu queria ter falado, ou também eu sou cercada de pessoas muito legais, porque quem tá num contato próximo comigo acaba sendo exposto. Então,
o atual marido, o ex-marido, a madrasta do Arthur. Então, a minha sorte é que eu me dou bem muito com todo mundo. E eles são muito generosos comigo. Minha mãe, eu conto umas coisas. Outro dia eu contei que a minha mãe mandou uma mensagem, o corretor trocou. E eu contei num podcast, ela ouviu. Eu sabia que ela tava morrendo de vergonha, mas ela foi muito fofa comigo. Ela ficou só um pouquinho brava. Só um pouquinho brava é muito bom. E é muito legal porque muitas vezes quem trabalha com internet, as pessoas próximas têm uma certa resistência, algumas vezes até aceitar. E mais do que isso, até entender, né? Sei lá, tem aquela coisa de chamar de blogueirinho, apesar de eu também achar que esse termo nem é um termo que ofende muitas vezes. Sim, tem gente que é blogueirinho, sim, não tem problema nenhum com isso. E é muito legal que você tem essas pessoas em volta que entendem seu trabalho. Eles topam. E que estão com você e que é isso. Entendem a importância que isso existe, a importância que existe disso na sua vida. Você é roteirista, você é publicitária, você é criadora de conteúdo. Como a internet entrou na sua vida? Entrou em blog. A blogueirinha original aqui. Eu tive um blog de crônicas que chamava Parece Filme, mas é Vida Mesmo, em 2007. Aí, em 2011, esse blog virou livro. Uma editora independente encontrou, selecionou alguns textos, e aí ele virou livro. Então, eu comecei em blog mesmo, e por conta da internet que eu fui pra escrita, que eu comecei a lançar livro e tal. Senão, acho que eu não teria muito ido pra esse lado. Inclusive, tem um livro seu, que é o Adulta Sim, Madura Nem Sempre, que você lançou há 6 anos. E você tava ali no auge dos 30 anos e tal. Não, acho que faz 5 anos que eu lancei, e o Arthur tinha acabado de nascer. Então eu tinha 35, quase 36. A minha idade hoje. Quando eu lancei. E é tipo isso, adulta sim. Madura nem sempre. Nem Mas sempre. Eu tô com 42. Como você tá agora? Eu continuo assim. Tô com 42. Eu acho que eu falei isso outro dia num outro podcast, no Da Hell, minha amiga. Acho que tem setores da vida que a gente é mais imatura mesmo, sabe? Em quais você se coloca nessa parte? Eu tenho umas noias, assim, de... Eu meio que desacredito quando eu tô falando umas coisas de trabalho e as pessoas estão me levando a sério. Sabe quando você chega numa reunião e aí tem um monte de gente, assim, que é da sua idade, mas na sua cabeça eles são mais velhos, porque você se vê com 17... E aí você tá falando e as pessoas estão te ouvindo e você tá dizendo, não, acho que a gente tem que fazer assim, porque acho que o produto vai ficar melhor. E as pessoas estão, pode ser. E eu fico assim, gente, eles estão caindo. Eu tenho essa sensação de que eu tô enganando, sabe? E aí tá aí há anos, acho que se eu tô enganando, eu engano muito bem, né? Tem aquela sensação de que uma hora vão me descobrir, né? Sabe? Tipo, será que vocês estão parando pra me ouvir? É meio maluco. Eu tenho isso, tenho também umas constatações de tipo, esse filho é meu, sabe? Uma coisa assim. Quem é a mãe dessa criança? Sou eu, sabe? Eu tenho isso também. Que coisa maluca. Eu tô educando essa criança, né? Eu tô criando essa criança. Que coisa maluca. Esse negócio de sentir que as pessoas estão te ouvindo é aquele meme, né? Como eu vim parar aqui, eu só tenho 6 anos. Eu só tenho 6 anos. E tem um pouco de se auto-sabotar nisso. Demais, assim. Você é uma pessoa insegura? Não, eu acho que tem uma coisa de pé no chão mesmo, sabe? De sempre ter em mente que eu sou substituível e que eu tenho que ter humildade e que tudo que aparece na minha vida é uma oportunidade, eu tenho que agradecer. Sabe? Uma cabeça mais assim, e não uma coisa de dar certo porque eu sou muito boa. Eu tenho pavor disso. Eu tenho, assim, uma sensação de hoje deu certo, vamos ver amanhã. Isso é maravilhoso, porque a internet pode tirar o pé do chão de muita gente, né? Eu acho que com 42 já deu tempo de eu acompanhar pessoas acontecendo muito e sumindo muito. E é muito bom a gente ter essa ideia, né? Disso ser muito fresco e real na cabeça. De que hoje está tudo bem, amanhã pode ser que não esteja. Hoje tem alguma relevância, pode ser que amanhã você não tenha. E com isso, eu acho que você vai sendo mais cuidadosa com as coisas. Com os trabalhos que chegam, com as pessoas que você conhece. Eu tenho essa preocupação constante, assim. O que você hoje não faz que a Camila no começo lá da internet fazia? Sei lá, eu aceitava trabalho assim, hoje eu já entendo que eu não faço mais isso. Como que você amadureceu profissionalmente trabalhando com internet?
Eu acho que eu tenho mais noção do tamanho da internet, acho que eu não tinha. Eu tenho noção da importância das pessoas que estão por trás, então ajudando o nosso trabalho. A gente tem a cara, mas tem muita gente que, né, faz acontecer, então entender que não é só a sua cara ou só a minha cara, né? Que você tá dentro de uma equipe, você tá dentro de um segmento específico, né? De uma bolha, que são seus seguidores. Então também enxergar a importância deles, né? De como você cria um vínculo, de como você cria uma comunidade. Isso antes não era tão claro na minha cabeça, era uma coisa meio, eu vou postar quem viu, viu. Quem não viu. Não, agora é um compromisso o meu conteúdo ir para o ar, porque tem essas pessoas que, né, estão ali para aquilo. Existe uma troca próxima, a gente tem um grupo do Telegram, que tem 11 mil pessoas, que a gente conversa muito ali, entende, fala de tema e tal. Então, essa noção de que não adianta só ter eu, só ter você, só ter a influenciadora, ela é muito clara hoje em dia na minha cabeça. Eu acho que não era. Antes era uma coisa que eu via a blogueira. E ela faz sucesso porque ela, porque ela é bonita, porque ela vende roupa, porque ela faz look, porque ela tá fazendo o que é na moda agora. E não é isso. Você constrói uma carreira se aliando a pessoas interessantes e que agregam aquilo com você, formando uma equipe interessante, legal, e cultivando as pessoas da internet, senão não funciona. Então é uma coisa muito maior do que só a minha cara falando num podcast. Você hoje, como influenciadora também, criadora de conteúdo, podcast, como que é a sua rotina? Você grava todo dia? Como é trabalhar com internet? Porque muitas vezes as pessoas que estão assistindo a gente pensa assim, pô, sou CLT, trabalho aqui 8 às 5 da tarde e tal, e aí eu fico vendo essa galera que trabalha de internet, parece que não trabalha. Como é a vida de quem trabalha com internet? Não, primeiro, de fato eu agradeço todos os dias, porque o meu trabalho me proporciona a oportunidade de buscar o Arthur na escola quando ele tá comigo, não tá com o pai. Então eu já agradeço muito, eu já acho, assim, incrível, muito tranquilo, sabe? É um trabalho puxado, mas eu consigo fazer uns horários, né, adapto os horários muito bem, que é diferente do que eu tinha na época que eu trabalhava em agência, que era aquela coisa mais fixa. Então eu gosto mais de ter essa flexibilidade. A gente sobe 2 episódios do Noia por semana, e um episódio agora do E os Namoradinhos, que é o podcast novo com o Bookster. Então eu tenho 3 episódios no ar, né, por semana. O Rapidinhas eu gravo num batidão. Eu vou pro estúdio, gravo 7 de uma vez, levo roupa, vou trocando de roupa, porque é vídeo, né, o Rapidinhas. O Noia, ele não é tão fixo, assim, porque depende muito da agenda de convidado. Então, não tem um dia certo, às vezes eu gravo 2 no mesmo dia, já cheguei a gravar 3, mas aí meu carisma não aguenta muito, no final eu já tô meio monossilábica. E aí eu separo alguns dias da semana para gravar publicidade, aí tem a Thaís que me ajuda, ela grava, edita, sobe. No meu Instagram as pessoas são logadas, então se você for me contar uma fofoca, a Thaís pode ler. Importante. Mas ela sabe de tudo, pode contar. Tá bom. Então eu separo assim, né? Gravações de podcast, gravações de publicidade e participações em evento. Então é tranquilo, eu consigo. Assim, às vezes eu fico meio sem ar de ver o WhatsApp, porque é muito grupo, né? Tem o grupo do Noia, o grupo dos namoradinhos, o grupo da newsletter, o grupo do Telegram. E aí, todos os grupos você tem que dar uma passada. Então, geralmente, no fim do dia, às vezes, se o Arthur não tá comigo é mais cedo, se ele tá comigo é só depois que ele vai dormir, eu faço uma varredura geral do WhatsApp, vendo tudo que eu tô devendo, sabe? Foto para algum grupo, um ok de um texto de legenda, coisas assim. Mas eu acho que eu me adaptei melhor do que apesar de eu ser a louca da rotina, do que um horário fixo da agência. Eu acho que eu consegui me organizar dentro desse fluxo doido de trabalho. Você se organiza no caos, né? E consegue ter os momentos que são importantes para você. Eu consigo, numa boa,
depois de muita terapia, parar e falar, agora eu não vou responder, hoje eu não vou fazer, hoje eu tô com o Arthur, eu vou levar ele num aniversário, não vou participar disso, eu consigo. Acho que mais nova, com ele menor, era mais difícil isso pra mim, assim. E no meio de tudo isso, você produzindo tanto podcast, texto, newsletter, como se manter criativa? Eu não sei. Cara, é muito difícil. Porque você tem, apesar de serem podcasts diferentes, com objetivos diferentes, ainda assim você, sei lá, chega uma pauta assim que você pensou, cara, onde eu vou encaixar isso, né? Pra onde isso vai? Sim. Você, publicitária, roteirista, claro que você traz também essa experiência nesse sentido, mas é muito difícil se manter criativa. Você tá na internet há muito tempo, né? Se reinventando. As pessoas perguntam se eu tenho medo do noia, um dia ficar sem noia. E eu tenho certeza que não, porque eu sou muito boa nisso, de noiar. Sabe? Eu tô sempre... qualquer coisa nova que aparece, eu fico meio fritando e eu quero muito saber a opinião dos outros. Então, o jeito é chamar convidado e jogar a minha doideira na roda. Então, eu não tenho medo de ficar sem noia. E aí, assim, o Arthur tá lá. Aí ele fala uma loucura ali. Aí inventa uma formiga imaginária que é amiga dele. Aí eu já fico, isso aí dá um livro. Então, automaticamente, tudo que vai acontecendo, eu vejo como um produto, sem querer. Então, a minha falta de carisma, que eu sempre falei, mas por que eu não crio uma associação, que é a Associação do Sem Carisma, e daí disso eu faço uma newsletter, e aí virou a newsletter, que virou camiseta, que virou caneca, que virou prato, então as coisas vão virando, sabe? Porque eu sou sem carisma, eu falo, deve ter gente que também é sem, né? Ou que o carisma acaba rápido. Então eu vou pegando o que eu acho que talvez eu fosse achar ruim em mim, e aí eu dou um jeito marqueteiro de transformar positivo e vira produto. Isso é gênio. É meio isso. É incrível. Inclusive, eu super me identifico na questão do sem carisma, de ser introvertida também. A gente vai falar sobre isso. Se você tá assistindo, depois deixa nos comentários aqui se você também é desse time. Você falou um pouco sobre a sua vida como mãe, falou um pouco sobre seu ex-marido e tudo mais, e não tem como, né? Quando você trabalha exposta publicamente, as pessoas querem saber um pouco da sua vida pessoal também, e você fala sobre isso. Você já entendeu qual é o limite do que você fala e o que você não fala? Porque essa é uma questão que todo mundo tem, né? Nossa, muito. Eu amo astrologia, né? Agora chegou. A doida da astrologia chegou. E aí, eu consigo muito separar o que eu mostro e o que eu não mostro. Eu sou de Escorpião. Escorpião é um signo das profundezas, né? Ele é mais misterioso. E eu sou Escorpião com Capricórnio, que também é um signo mais fechado, mais focado no trabalho. Não é um signo que mostra muito vulnerabilidades e tal. Então, tudo o que eu mostro, eu tenho uma proteção automática, eu acho, de coisas que ninguém sabe e isso eu quero preservar, sabe? De coisas importantes mesmo. É lógico que às vezes eu falo alguma coisa e daí me arrependo depois, mas eu acho que é do jogo, sabe? Eu falo alguma coisa e depois falo, ai, que saco que eu falei isso, ai, as pessoas vão ficar pensando não sei o quê. E daí alguém vai me ligar e vai perguntar, sabe? Eu tenho isso, mas isso é do jogo. Agora, o que eu quero preservar mesmo, que é mais sagrado da minha família, da minha infância e tal, ninguém sabe. E é importante isso. Tem que ter. O que mais irrita o Escorpião com Capricórnio? O que te tira do sério? Você parece tão calma. Então, as pessoas têm essa sensação. Eu acho que eu não sou uma pessoa ansiosa e eu acho que eu gosto de pôr para fora as questões que estão me incomodando, então é uma maneira que eu tenho de lidar. Mas as pessoas que são muito próximas a mim, eu acho que é muito difícil viver comigo, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista e metódica, e tudo que foge assim, putz, isso é um saco. Você marcou comigo de almoçar, se você mudou meia hora, eu já fico meio, sabe? Eu sou muito... É até difícil de trabalhar, às vezes as pessoas ficam, mas o calcinha é largo, o que aconteceu e tal. Eu acho que o que aconteceu era tão difícil bater a agenda que a gente brigou. Porque eu sou muito não flexível com essas coisas, sabe? E, no geral, para todo mundo, para o trabalho,
pro dia a dia, assim, pro amplo, dá a impressão que eu vou bem, mas pro marido, pro ex-marido, sabe? Eles percebem que, pra mãe, que é uma questão ali chata pra mim, quando tem essa mudança de plano repentino. E aí eu fui casar com um diretor de fotografia que cada semana tá filmando num lugar e eu fico completamente louca porque não tem agenda, eu preciso da data do cinema e eu nunca tive. Nossa, eu sou um pouco assim. Sabe? Mas é isso, aí a gente arruma uma pessoa assim pra também aprender a ser menos. Mas a minha casa, ela tem tudo absolutamente no lugar. E quando alguém me pergunta, aonde tem sacola? Eu fico, no lugar de sacola. Como é que a pessoa vai me perguntar? Porque não tem nada que não seja fora do lugar. Tem o lugar de pasta de dente e tem aqui num canto do meu cérebro, tem uma organização que sabe, eu sei agora, enquanto eu tô sentada aqui, que tem mais 2. E a hora que eu usar essa uma pasta de dente, num lugar do meu cérebro já tem que eu tenho que comprar mais 2. Você entende como é chato? Ou é muito bom você ser assim, mas de certa é maneira. bom. É sufocante. É um pouco desesperador. Parece que é bom, mas não é. Eu sou um pouco assim. A minha cabeça tá sempre pensando no que tá faltando em casa, onde tá tal coisa. E é um pouco desesperador às vezes. Mas a gente se entende no caos. Você é da organização na cabeça ou você gosta do... Não, tudo, em tudo. E por celular, isso que eu falo que é não. difícil de viver comigo. Eu sei que o pai do Arthur é capaz de fazer tudo. Mas eu não consigo não mandar pra ele, chegando aqui, amanhã tem natação. A touca e o óculos já estão na malinha da frente, só falta pôr a toalha e a barrinha de cereal. Eu não consigo, eu sei que ele é capaz. E eu sei que ele recebe a mensagem e provavelmente ele faz tipo... Sabe? Tipo, meu Deus. E aí ele responde, tá bom, Cá. Só que ele é muito legal, é muito bonzinho. Mas eu não consigo. E aí eu casei com o André e eu tenho uma enteada. Então, a Luísa também é uma questão, sabe? Então, eu sei que ele tá cuidando e que a filha é dele e tal, mas eu automaticamente já tô... Bom, quando ela vem pra cá e ela gosta mais de peixe do que de carne, então essa semana tem que ter peixe. Então, é um saco! E aí ele chega em casa e aí ele pediu um hambúrguer, eu olho e falo, mas por que você pediu hambúrguer? Você sabe que ela gosta de peixe, eu fiz peixe. Então, e aí você fica frustrada porque as pessoas não pensam igual a você. Não, e aí tem 2 coisas, as pessoas não pensam, não querem pensar, querem que eu pare de pensar por elas, porque é muito chato. E também elas ficam muito confortáveis, porque tudo tem a sensação de que ela vai dar conta. E é muito maluco porque a sua vida envolve muita gente. Então, seu filho, sua enteada, seu marido, seu ex-marido. 6 pets. Cara, eu tenho 6 pets. Como é que você administra tudo? E mais do que isso, como é que você coloca essa sua organização na criação do Arthur, né? Porque tem que ter horário pra tudo. Tem que, coitado. E ele... Eu tive reunião com a professora, né, essa semana. E aí ela falou pra mim, você sente que ele é uma criança perfeccionista? Aí eu fiz assim, já quase chorando, porque ele é mesmo. E a criança é uma esponja, né? Ela fica assistindo a gente, então ele brinca e ele arruma. Ele não é uma criança que... E às vezes é amigo lá, e ele vem pra mim e fala assim, mamãe, eles estão mexendo em tudo. Ele fica meio incomodado, e eu fico, como é que eu paro e liberta essa criança disso? Antes que seja tarde. Porque graças a Deus ele tem a casa do pai, sabe? Que bom que ele vai um pouco pra lá. Enfim, mas eu fico meio preocupada. Você falou que hoje você é casada com um diretor de fotografia. Eu sei, me disseram que ele é ariano. Ele é ariano. Eu também sou ariana. Defende a gente um pouquinho. Não, o Codré eu acho um anjo. Ele é um arianjo. Me disseram que eu sou um pouco também, mas como você fez o curso de astrologia e toda vez que a gente fala que é de Áries, as pessoas olham pra gente com uma cara horrível. Não, mas Áries tem muitas coisas boas. Eu acho que o Codré, ele me dá vários situas, assim, de coisas que eu tô deixando muito maior do que precisa, sabe? Ele fala, volta, sabe? Parou, chega, não perca tempo com isso e tal. O Áries tem uma coisa de iniciativa, de projeto, então se eu falo, será que a gente viaja? Não, vamos, sabe? É dele que vem a força pra gente realizar as coisas. Vamos mudar de casa? Vamos. Né? Será que a gente mora junto? Porque a gente se conheceu na pandemia. Vamos, né? Então tem essa
essa força de iniciativa muito legal. E o meu ex-marido era ascendente em Áries. Então eu já estava meio ligada ali com a convivência. E é uma convivência muito legal hoje. Não é comum você ter uma relação tão legal com o seu ex-marido, com o atual dele, e o seu ex-marido com o seu atual, e tudo ao mesmo tempo. Como que vocês conseguiram construir isso? Eu acho que eu e o Tui, que é o pai do Arthur, quando a gente separou, eu acho que a gente foi muito cuidadoso um com o outro. Foi muito bonitinho. As pessoas falam, término é muito triste. É muito triste, é chato, a gente chorou. Foi ruim, né? A gente teve que se readaptar a um formato novo e tal. Mas eu acho que esse cuidado que a gente teve um com o outro de, sabe, preservar, de dar o tempo, de voltar a uma reaproximação calma, né? De compartilhar uma criança e tal. Foi muito bonito. E a gente teve um luto, eu acho, de uns meses ali, até a gente conseguir se resolver e se entender como amigos. E quando a gente conseguiu fazer isso... Foi uma amizade muito bonita, assim, e de eu conseguir desabafar coisas com ele, e quando eu comecei a sair com o André, eu consegui contar, e ele começou a sair com a Isabela, ele me contou, e era pandemia, então a gente não estava se encontrando, e a minha necessidade de conversar com a Isabela, da madrasta do Arthur, era muito grande, porque eu não queria... que ela achasse ruim que eu ligasse muito e que não fosse só sobre o Arthur, porque a gente tinha conversas longas como amigo e tal, e ela não sabia quem eu era, então, num dado momento, eu tive que falar, ela tá aí? Tá, eu posso falar com ela? E a gente se conheceu pelo telefone, porque tava no auge da pandemia. E a gente ficou 1 hora no telefone, e foi muito legal, e aí eu falei, não, ela é das minhas, sabe? Ela é muito legal, ela é muito divertida. A gente tem muita sorte mesmo. E a gente já tá... Eu vou fazer 5 anos com o André, ele vai fazer 5 anos com a Isabela. Legal. Então, já são relacionamentos muito sólidos, né? Muito, muito claros e tal. Então, tem momentos engraçados, porque... O Natal, a gente passa todo mundo junto. Meu aniversário, todo mundo junto. Agora a gente viaja em julho, todo mundo junto. Então, vão as crianças, né? Vão eu com o André, ele com a Isabela, o Arthur e a Luísa. Então a gente consegue fazer coisas muito legais, que para o Arthur é importante e é interessante, ao mesmo tempo que para ele parece que nasceu assim, né? Ele não... Outro dia eu contei para ele que eu namorei o pai dele. E ele ficou em choque. Como assim? Éramos só nós 3, né? Ele para assim. Não, você namorou o papai, sabe? Tipo, um choque. Falei, namorei, filho, 10 anos eu namorei o papai. Quê? Sabe? Meio passado, assim. Mas agora ele entendeu, ele sabe e tal. E aí ele entendeu que o Codré, né, que é o padrasto dele, também namorou a mãe da Luísa, que é a irmã dele, né? Então ele começou, tipo, sabe? Tipo, cara, então... Vocês todos meio que, sabe? Assim, vocês adultos. É uma coisa engraçada ele tendo essas constatações, assim, foi bonitinho. Outra constatação que ele precisou também lidar foi o fato da Rita Lee ser a avó dele. Foi maluco. A Rita Lee, mãe do seu ex. Mãe da Como foi pro Arthur descobrir isso? E mais, voltando um pouco, como foi pra você descobrir isso? Então, eu já era amiga do irmão do Tui, do João. E aí, quando eu conheci o Tui, eu já sabia que ele era filho da Rita. Então, não foi nada muito... Não, a minha mãe, a Rita Lee, né? Não teve esse momento, que eu já sabia. Aí a gente começou a sair e tal, e daí, depois que namorou, eu fui conhecê-la e foi super legal. As pessoas falam, como é que ela era e tal. Era exatamente como você imagina, assim. Ela era muito legal, muito divertida. Uma sogra nota 1000. Pro Arthur, eu acho que foi mais diferente. Aí a gente contou pra ele, né? Ele já sabia que a vovó era cantora e tal. Mas aí teve um dia que a gente tava indo pra escola e a gente passou na frente do Miss e tava tendo uma exposição dela. E aí ele viu um cartaz imenso com a foto dela. E ele falou, por que a foto da vovó tá num prédio? Aí eu falei, porque a vovó é famosa. O que é famoso? Aí eu tive que dar o exemplo, né? Falei, você sabe a galinha pintadinha? Belo exemplo. Falou, sei. Falei, todos os seus amigos conhecem a galinha pintadinha? Falei, conhece. Falei, então a vovó Rita é tipo a galinha pintadinha. Aí ele falou, mas a galinha pintadinha conhece a vovó Rita?
Eu amei. Olha, eu acho que sim. Tipo, uau. Bugou a cabeça dele. Eu falei, nossa, meu Deus, ela é tipo a galinha pintadinha, assim. E quando ele descobriu que você também é famosa? Não, ele fala que eu sou meio, e ele tem razão. Porque ele tem vovó. Porque ele entende, né? A vovó, a gente já mostrou show, né? O show lotado, programa de TV, né? Ele, né, quando a Rita faleceu, a gente teve que ter essa conversa com ele, a gente não levou ao velório. Ele foi para a escola estava em luto, né? Então, ele entendeu o tamanho da vovó. E eu tento fazer com que ele não ache que eu tenho alguma... que eu seja meio famosa, assim. Então, às vezes a pessoa vem e fala comigo, ou pede para fazer foto, ele fala, quem era, mamãe? Eu falo, uma amiga. Então, ele acha que eu tenho muitas amigas. Porque... eu não sei. Eu acho que da vovó já tá bom, sabe? Já é muita coisa. Pra ele administrar na cabecinha dele, né? E pra não ser alguma coisa que ele ache estranho. Eu não sei. Talvez seja esse lado meu, o escorpião, de preservar um canto ali. Mas a gente lançou livro, ele foi no lançamento, né? Que a gente fez a Kibe, que é o livro infantil, que ele me ajudou a escrever. Aí ele viu a fila de pessoas e aí ele chegou pra mim e falou, mamãe, a gente vai ganhar muito dinheiro. Amei. É que pra ele, como ele cresceu te acompanhando, né? É quase que natural, é o trabalho da mamãe. Esvazia aquele sentido glamuroso da fama, né? Só o seu trabalho. Só o trabalho da mamãe, E às vezes, outro dia a gente foi fazer uma publicidade de carro, e chegou um carro lá. Aí ele falou, carro novo? Falei, não, filho, que a mamãe vai gravar. Mãe, você ganhou um carro! Ele fez assim com a mãozinha. Ai, que bonitinho. Falei, não, filho, vou levar embora. Ele, fiquei muito triste agora. A minha sobrinha, uma vez, eu entrei com ela, ela tava na minha casa, assim, aí ela foi no meu banheiro, aí ela pegou um negocinho e falou assim, Dinda, eu gostei disso aqui. Aí eu falei, que bom. Aí ela, você pode ganhar mais, né? Tipo, na cabeça é infinito, assim. Mas eu escondo o recebido. Eu falei, mas era um produto que tava, sabe, em casa, assim? Aí eu falei, não é assim que não, porque chega muito pra ele, né? Porque senão a criança começa... daí eu vou escondendo, porque teve um dia que ele falou, hoje não tem nada pra mim. Aí eu falei, tá ruim isso aí. Aí eu comecei a esconder, e daí às vezes chega bastante livro, né, e tal. Daí eu falo, mamãe passou na livraria... Agora, olha que legal, né? Eu vou dando um outro jeito para ele não entender que as coisas vão chegando lá, né? Então, às vezes chega a roupa, eu falo, vovó comprou para você. Eu dou um truque. Teve uma vez que eu fiz uma publicidade que era um carrinho de sorvete imenso de massinha, mas era muito grande. Eu falei, cara, não é aniversário, não é Natal, não é nada. O que eu vou fazer? Aí eu liguei pro Rosner, que é o meu super amigo, e falei, amiga, eu vou ter que dizer que você deu o presente de Natal do Arthur adiantado e que chegou aqui, tá bom? Ele, tá bom. Aí eu falei, aí ele ligou pro Rosner. Eu amei o meu presente de Natal, mas por que o Papai Noel deixou aí tão rápido? E pra responder, você jogou a responsabilidade pra ele. Eu vou dando uns truques, assim, nele. Você sempre fala que você... sem carisma, introvertida e tudo mais? Não, eu sou antissocial extrovertida. Gosto desse conceito também. Porque eu nunca fui tímida. Eu apresentava trabalho na escola, eu falo com as pessoas, não tenho questão nenhuma. Eu sou cara de pau até, se eu quero eu peço, sabe? Mas eu tenho um carisma para uma mesa de 6, sabe? Você gosta do menor, assim, do espaço menor. É o gosto mesmo, sabe? Eu sempre fui mais assim, de não gostar de muito barulho, de festa, sabe? É perfil. De jeito da pessoa. E tem muita gente que se identifica com isso. Tem. Eu me identifico super com isso, e isso é difícil pra gente que trabalha com o que a gente faz, porque eventualmente tem evento, eventualmente tem, sei lá, você precisa ir em algum lugar. A Cleo veio aqui, inclusive, se você não assistiu a entrevista com a Cleo, assista aqui no YouTube de CNN Pop, que tá bem legal. E ela falou, cara, quantas vezes ela foi em eventos que ela tava lá, ela queria voltar pra casa, ela não queria mais sorrir, não queria falar nada com ninguém e tal.
E cansa, né? Mas esse Socializar cansa. meu marketing foi muito bom, porque as pessoas vêm falar comigo falando, eu sei que você é sem carisma. Já chegam pedindo, eu sei que você não gosta. Não, eu gosto, pode falar e tal. Aí a pessoa conversa um pouquinho e fala, eu vou embora que seu carisma tá acabando, né? Aí é ótimo, que as pessoas já chegam sabendo. Bom, a gente tem isso em comum. Mas aqui no Na Palma da Mari, a gente sempre dá uma olhadinha no que mais temos em comum. Eu e o convidado, convidada. E a gente é um pouco complexa nisso. Por quê? A gente tem medo de altura. E gosto de montanha-russa. E gosto de montanha-russa. Eu amo montanha-russa. Eu também. Mas eu acho que eu tô amarrada, sabe? Aquela coisa da clac que faz. O que eu não gosto da altura... Eu já morei no 23º andar. Era muito alto. E tinha terraço. Eu nunca fui. Nesse nível? Nesse nível. Eu fui uma vez deitada. Se arrastando? Porque eu acho que tá muito solto tudo, sabe? Eu tô muito livre perto daquela janela. Eu não gosto. Não sei se eu não confio muito em mim. Eu não sei, eu não gosto. E a montanha-russa, eu sinto que eu tô presinha. Não sei, eu acho tão gostoso. Eu posso ir 20 vezes. Eu vou em elevador que despenca. Eu vou em looping. Eu Qual adoro. Foi a melhor que você foi? Olha, eu fui agora com o Arthur pra Disney. A gente foi em junho do ano passado. E aí, ele queria ir. E deu a altura do Toy Story, sabe? Que é um cachorro. Eu achei que era de boa. E aí fez o cleque. A hora que fez o cleque aqui, que eu vi que era mais segurança, eu olhei um toco do meu lado, eu falei, acho que eu viajei. E aí começou e era uma coisa meio... E eu vi ele assim, ó, tipo durinho, em pânico. E ela subia, ela descia, aí uma hora ela parou, assim, que ela dá uma parada. Aí eu olhei pra ele e falei, calma, filho, acabou. Ele, nossa, mamãe, eu não tava... Aí voltou de novo e ele... Aí a hora que acabou, ele tava duro, assim. Aí soltamos da montanha-russa, assim, e eu olhando pra ele, tá tudo bem, filho? Aí ele falou assim, mamãe, eu posso só ir naquele cantinho e chorar só um pouco? Traumatizei a criança. Eu fiquei muito preocupada, eu falei, meu Deus, será que ele nunca mais vai querer ir? Aí eu fui no cantinho, ele chorou, aí eu comprei o cachorrinho do Toy Story pra ele, eu fiquei com pena. Mas essa é muito boa, eu amei. Mas pra alguém, ele tinha 5, pra alguém de 5 era um pouco forte. Nossa Senhora. Mas passou, eu acho que ele cresceu muito. Ele não tá com medo hoje, se for de novo. Então, aí já deu tempo. Graças a Deus a criança pequena tem essa memória curta, né? Eu tô contando com ela. Eu lembrei de uma situação agora que eu levei minha sobrinha num parque simples, assim. Tava eu, meu pai, minha mãe, minha sobrinha. Na época ela tinha uns 4 anos. E aí tinha uma atração de dinossauro. Criança adora dinossauro, né? Aí o moço da atração virou pra mim e falou assim, tranquilo. Aí eu falei, tá bom, ela tem 4 anos. Tranquilo. E aí fomos. Eu, ela do meu lado, meu pai, que era cego, ou seja, ele não sabia o que estava acontecendo. Minha mãe, desesperada com a criança. Quando a gente entra na atração, que era um carrinho que andava assim, tudo escuro. Aí do nada vem dinossauros. Parece um T-Rex ali. A criança entrou em pânico. E aí meu pai chorando de rir, porque ele não estava entendendo nada. Minha mãe querendo salvar a criança e aquele negócio não acabava nunca. É horrível. Aí eu saí, eu falei, meu Deus. Mas dura 20 horas, né? Criança. E aí a gente foi pro lojinha pós-atração. É o que salva. Ela virou pra mim e falou assim, Dinda, agora assusta também? Na lojinha. Eu falei, ai, quebrei a criança. Ai, tadinha. Sempre. Não quebrei, ela tá ótima. Vai sair um T-Rex de trás dos moletons, né? Ela vai ficar desesperada. Ai, que situação. Bom, a gente tem isso em comum, mas enfim, montanha-russa tudo bem. Eu adoro. Zero problema, mas a altura... Puta, não gosto. Eu tenho medo de varanda. Sabe aquela coisa de não ter a grade, você olhar pra baixo? Eu sempre tive rede em casa porque eu tenho muito bicho, né? Gato precisa ter rede. Eu vou na casa de alguém que não tem rede, eu fico, gente, que absurdo, essa pessoa não tem rede. Eu acho a pessoa louquíssima. E como é ter tanto bicho em casa? Ai, eu queria mais. Sério? Eu gosto muito, eles são muito legais. Eles recarregam o carisma da gente. Então eu entro em casa, aí vem os 2 cachorrinhos, aí vem a Pato, que é a gata. Eu tenho uma gata que se chama Pato, né? Mas é a Patolina. Aí vem a Pato, dá oi,
sabe? Eu deito, a Pamela faz pão. Pamela, eu É amo. uma delícia, eu amo. Eu vou tomar banho, sabe por que eu acho que eu gosto tanto de bicho? Porque bicho também tem rotina. Eles são metódicos também. Então, todo dia que eu vou tomar banho, a Pamela e a Pato estão lá assistindo meu banho. As duas sentam igual galinha, sabe? Que fica assim, com as patinhas assim. E ficam assistindo o banho. Eu saio do banho, elas vão beber água do chão. Tem a coisa... Aí eu levanto à noite pra fazer xixi, a Pamela vai numa preguiça, que eu tenho certeza que ela tá assim, eu não acredito que ela tá indo no banheiro essa hora. Mas ela vai se arrastando, eu faço xixi, ela fica ali paradinha com o pezinho assim, me olhando. É uma coisa tão fofa. Todo dia a mesma coisa, no mesmo horário, do mesmo jeito. Eu amo. O conhecido que te fascina, né? De manhã, no café da manhã, é Animal Planet, assim, porque juntam todos. Todos estão ali, sabe? Cada um fica no seu canto. O Bibi fica mais paradinho num outro canto. O Romeu tá velhíssimo, né? O Romeu tem 19. Ele fica ali andando em círculo, mas tá ali, dá uns miados. Aí fica cada uma, Pan e a Pato, cada uma numa ponta da mesa. Pra ver se descola alguma coisa, uma casquinha de pão, um peitinho de peru. Você é mãe de planta também? Eu sou também. O Arthur é muito bom com planta, sabia? Ele arrasa. Ele vai muito bem. Também? Ele cuida, ele arrasa. Bom, a gente tá caminhando pro fim do nosso papo aqui, infelizmente, mas agora a gente vai aproveitar o título que você deu pra você mesma de Sem Carisma. Pra dar algumas dicas aqui pra pessoas que de repente também se sintam sem carisma. Tá. Pra ajudar a gente em algumas situações. De 0 a 10, o quanto é difícil essas situações pra uma pessoa introvertida, sem carisma, extrovertida, antissocial. Tá. Chame como quiser. E eu amei essa primeira situação porque isso me dá um pânico que vocês não fazem ideia. O quê? Encontrar semi-conhecidos no supermercado. Nossa. Pode ser em qualquer lugar, tá? Foi eu que escrevi isso? Eu falei, né? Eu odeio semi-conhecido. Nossa. Eu vivi essa situação esses dias, eu não posso contar porque a pessoa vai se sentir péssima. Vamos tentar fantasiar. Vamos dizer que foi no supermercado. E aí eu encontrei a mãe de um amigo. Então, você não tem muita intimidade com a mãe, você conhece o amigo, você viu a mãe 4 vezes, ela vê você na internet, então ela lembra e fala, eu sou a mãe do fulano, lembra? E aí, fica um papo que, como ela me segue, ela sabe várias coisas e eu não tenho nada para devolver. Então eu só fiquei perguntando, e o fulano, tá bem? Eu encontrei com ela outro dia. E ela fica assim, mas as suas gatas, hein? E aí eu segurando um pacote de cenoura, sabe? Eu já não sei mais o que falar. E aquilo vai me dando uma leve tontura, uma vontade de fuga, sabe? Tipo, sair correndo, assim. Eu tenho muita vontade de sair correndo. Isso pra mim é esse small talk, né, que as pessoas chamam. O papo furado. Não tem a deixa pra ir embora, né? Não, você não quer saber nada. Não é que a pessoa virou e falou, você viu que a Kate sumiu e você tá ali falando da Kate, do Charles, você tá numa fofoca. Não tem, é um papo que você não quer saber, você não quer falar, não vai chegar em lugar nenhum. Então tá bom. É muito chato. Vamos ver se você já passou por isso, porque todo introvertido ou sem carisma já fez isso, que eu já esperei dentro do carro, no estacionamento, quando eu vi que outra pessoa chegou no mesmo momento que eu, e é uma pessoa semi-conhecida, e eu entrei em pânico de imaginar que eu pegaria o mesmo elevador que essa pessoa, porque elevador você tem um certo tempo, né, que você tem que estar ali. Não, é horrível. E aí eu finjo que eu tô pegando coisas no carro aqui, aí eu escuto a pessoa chamando o elevador, eu escuto o elevador fechando, aí eu falo, ok, agora eu vou. Eu sou pior nisso. Porque eu sofro de um problema que é dar satisfação a estranhos. Ninguém perguntou. Eu faço muito isso. Então, se a gente tá no mesmo elevador e, sei lá, a pessoa tá com uma bota, sabe? Eu dou alguma info a respeito. Você sabia que botas assim podem interferir na coluna? Puxa qualquer coisa. Sabe, uma coisa absolutamente aleatória. Tem um clássico meu que é avisar pro porteiro onde eu vou. Ele só quer abrir a porta, aí eu falo, tchau, Alisson, eu vou rapidinho ali na padaria, daqui a pouco eu volto. Vou só passar depois no Juraci. E ele tá assim, ó, com o dedo no botão, tipo, tipo, não tô nem aí, passa. E eu dou satisfação. É mais forte do que eu. Eu acho que o meu carisma acaba porque eu tenho essa necessidade de que todos estejam confortáveis. A pessoa no elevador, o Alisson abrindo a porta, as 6 pessoas do jantar, então se são 6,
eu tô só carregando o carisma de 6 pessoas, mas se são 8, eu não entrego tanto para me certificar de que 8 pessoas estão bem, felizes e falando o que elas queriam falar. Eu fico nervosa na mesa do jantar. Ai, é tão chato eu. Na mesa do jantar eu fico nervosa se eu vejo que um dos 6 está falando menos. Você já calculou? Eu vejo, é visual para mim. Cria-se uma... Eu não acredito que eu tô falando isso. Cria-se uma barra de energia em cada pessoa. E a pessoa que mais está falando, a barra de energia vai sumindo. E aí eu vejo, ele não falou, e ele tá completo. E aí eu fico, mas e aí, hein? Pra ver se ele falou, porque na minha cabeça todo mundo tem que falar igual. É muito chato, Mari. Cara, você vive um The Sims, assim, tipo... vida real. E as pessoas ficam, ela é tão calma. Ela não sabe como tá a cabeça dela. Já responde o conversa de elevador. E aí eu vou pro próximo, que é trabalho em grupo. Se tá claro a minha parte... Eu acho que eu vou bem. E eu sempre fui a da faculdade do tipo... Vocês fazem um apresento? Eu era essa truqueira. Porque você sabe que você manda bem, né? Falar não é problema. Eu falo, tal, dou uma decorada ali, bonito. E aí todo mundo topava, porque a maioria das pessoas odeia falar em público, né? E aí eu tinha esse grupo de... Eu sempre andei com gente muito engraçada, mas os tímidos são muito engraçados. Você já reparou nisso? Sim. As pessoas tímidas, quando você conhece a fundo, elas são as mais engraçadas. Eu tenho muitos amigos que são mais quietinhos no social e no reservado eles são muito engraçados. Aí eu era essa que falava. Porque se soltam, né? Mas eu não tenho tanto problema em trabalho em grupo. Eu, aliás, gosto de ter equipe e como eu escrevi livro várias vezes, eu sempre achei um trabalho muito solitário de escrever, sabe? Eu adoro quando entra o editor, o advogado, que entra todo mundo no seu texto, sabe? E você fica olhando todo mundo mexer, porque tem, né, essa ferramenta ali. Eu adoro. Eu falo, ai, que bom ter mais gente aqui, não tô tão sozinha. Conhecer os sogros? Não, eu arraso com pais e mães. Sério? Arraso, vou muito bem. Dá dica, então. Eu acho que eu tenho essa coisa de que todo mundo se sinta bem. Aí eu não sei, eu acho que eu sei o que a pessoa quer falar, e eu puxo esse papo. Eu me mostro interessada. Tudo bem que eu vou passar 6 horas deitada depois. Mas eu tenho amizade com todas as minhas sogras. Sério. Tenho... A Rita, a gente era muito próxima. A minha atual sogra é ótima. A antes da Rita, a Malu, um beijo, Malu. É tão doido, porque a Malu mora no prédio do Tui e da Isabela. Gente, eu me perdi. Então a gente se encontra, essa minha ex-sogra. Eu me perdi na linha do tempo, já quem é quem. A Malu é do meu namorado antes do Tui. E mora no prédio dele. Mora no prédio dele. Menina, que não confusão. É uma coisa? Essa é muito boa. Sair de uma festa. Eu acho que é muito difícil porque tem 2 situações pra mim. Ou as pessoas ficam me mandando embora porque sabem que eu não gosto. Ou as pessoas ficam me fiscalizando pra ver se eu não vou fugir. Eu vivo esses 2 mundos, mas eu faço a clássica do... Ai, peraí. Oi! E vou andando e nunca mais volto. Eu sou super a favor de ser O telefone é ótimo. Gente, não precisa dar tchau de beijinho em todo mundo. E aí você tem que falar, né? Tipo, ai, pera, minha mãe. Ai, não acredito. Sabe? Você tem que dar a caída, assim. E aí você vai embora, não volta mais. Eu tinha uma amiga que eu falava pra ela assim, ela era tão sociável, que eu falava assim, vamos fazer o seguinte, meia hora a gente conversa com as pessoas, meia hora da festa eu preciso sentar num canto. Eu preciso sentar. E não falar com ninguém, e comer e me recarregar. Sentar e comer. Aí a gente ficava assim, e eu falava, tá bom, pra mim já deu. Eu fui na Sapucaí, eu fui essa pessoa. Sentadinha com a coxinha de frango ali. Cara, tinha rondelli. Eu olhava e falava assim, gente, tem rondelli? As pessoas não estão comendo. Eu fiquei muito chocada. É importante sentar, gente. Por favor, festas tem que ter lugar pra sentar. E tem que ter rondelli. Por favor, molho branco, molho vermelho. Gente, por favor, eu sou uma entusiasta do rondelli. Isso é muito importante. Bom, Camila, obrigada pelo papo. Ai, eu amei, obrigada. Adorei conversar com você, te Eu tô com carisma. Mais. Você tá, menina, até o final. Eu tô. Viu? Somos Eu nem vou deitar. É isso. Vai pra festa agora, né? Calma. Segura a emoção. Obrigada. Fala pro pessoal onde eles podem te encontrar. Gente, eu tô lá no @cafrender.
É com M, é estranho, mas é assim, Kafrender. Tem o arroba Noia Minha, arroba aí os namoradinhos, arroba Associação do Sem Carisma, são muitos arrobas, um é linkado no outro, você vai encontrar. É isso então, gente. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até o fim dessa conversa. Semana que vem tem mais Na Palma da Mari a partir das 8 do YouTube de CNN Pop. Mas se você ficar com saudade da gente até lá, dá pra rever os episódios, estão todos aqui no YouTube. Tem Cleo, Lucas Lima, tem MC Rebeca, que foi muito boa a entrevista com ela, Reinaldo Gianecchini e muito mais. Então, corram lá pra assistir e a gente se vê semana que vem. Um beijo!